Oi, Nina, tudo bem? Bom, Prazer tê-la aqui no Divã Cultural. obrigada pelo convite. A honra está aqui. Eu que agradeço. Bom, antes de começar esse nosso bate-papo tão agradável, explicar a razão da máscara, o meu irmão me auxilia nessas lives, né? Como ele não mora comigo, trabalha com a área da construção civil, que ainda é uma área muita gente reunida, tomou a vacina, mas ainda falta a segunda dose, quer dizer, tem aquelas coisas. Então, todos os cuidados necessários aqui. Sempre. Todos os cuidados são pouco, com certeza, com certeza. Estou nesse time também. Até aqui a gente. Essa semana eu tenho um amigo que está com Covid, apesar de ter sido Né? vacinado 2 vezes, mas está bem, graças a Deus, né? Tá Ah, indo. que lindo. Bom. Mas todo cuidado é pouco, com certeza. Claro, claro. Está até personalizado, assim que começou a pandemia, vou colocar logo Divã Cultural na máscara também, pronto. Já faz o marketing, né, não é? Já faz o marketing. O marketing, com certeza. Mas, Nina, eu quando estive pesquisando sobre você, sobre a sua carreira, fiquei encantado com a sua versatilidade, né? Além de você ser uma atriz, uma boa atriz, você também é uma roteirista, né? Você também se preocupa com questões referentes à produção que você está participando de maneira muito criativa, de maneira muito dinâmica. Eu queria que você me respondesse, para começar esse bate-papo, o que, que apareceu primeiro na sua vida? O teatro ou o lado autoral? Respondo. Eu pensei que você ia falar assim, ó. Mina, eu fiquei chocado quando eu vi da sua carreira. Como é que você deu conta de fazer qualquer coisa com 4 filhos? Que também mas você sabe que eu acho que até estimula a criatividade do artista, né? Como é Faz que inovar o seu lado criança. qualquer coisa com 4 filhos nos Estados Unidos que não tem babá? Mas É outro contexto, né? pois é, outro contexto aqui. Mas, na verdade, eu sempre quis ser atriz, desde novinha, desde pequena. Não sei quando começou, na verdade, que eu perguntei pro meu pai uma vez, pai, quando é que eu te falei assim, ó, quero ser atriz? Quando é que Aham. você viu que eu ia ser atriz? Ele, minha filha, no útero. Então, Já estava ali, né? eu só lembro assim, desde da infância, eu escrevia peças de teatro para as crianças do prédio, e fazia teatrinho, botava as roupas da minha mãe, fazia teatro para a família. Sempre gostei muito disso. Não tive dúvida nenhuma que isso que eu queria fazer para minha vida. Sim. Nunca achei que eu podia escrever, na verdade. Eu tinha assim muito receio, apesar do meu pai ser roteirista, meu pai é cineasta, diretor e roteirista. Aham. Mas eu tive muito receio porque, como eu morei fora do Brasil muitas vezes, né? Eu morei na Suíça, aí depois Uhum. voltei, aí depois morei em El Salvador. Então eu achava assim, ah, eu nunca vou poder escrever porque eu faço muito erro ortográfico. Uhum. E aí uma vez, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para estudar, na verdade. Eu fui para UCLA Film School, que é a Escola de Teatro, Cinema e Televisão da UCLA, que Sim. é uma das melhores aqui. E tinha curso de roteiro lá também, quando eu fiz, mas o meu foco foi atuação. E, e eu nunca eu tinha medo. Eu falei assim: ah, não, escrever. Eu sempre soube que eu não escrevo bem, não vou escrever. Porque eu tinha muito assim, receio dessa parte assim, de Uhum. erro ortográfico, né, digamos. E É. aí, quando foi em 2011, a minha avó faleceu. E eu fiquei assim muito arrasada. Eu tinha muita vontade de contar a história da minha avó, que é a mãe de Stepan, na verdade, né? Uhum. Então, a minha avó foi muito influente na minha vida, então eu tinha assim uma vontade de contar a história dela, de como ela veio, de como ela se ergueu e como ela foi uma pessoa assim muito lutadora e muito cheia de lições de vida. E eu tinha assim uma dívida com ela muito grande, que eu queria contar essa história. E eu pensei assim, eu vou escrever uma peça de teatro, mas eu vou escrever nem que seja assim para meus amigos, para minha família. Sim, sim. Vou Ah. escrever porque eu não tinha como segurar essa história dentro de mim mais, assim. Eu queria. Nem que fosse num círculo mais afetivo, assim, né? Num círculo restrito, né? Não escrevi pensando com nenhuma pretensão de Sim, sim. grande ou de fazer sucesso. É Era uma, como uma homenagem, né?
era uma vontade assim, muito grande de contar a história. Assim, eu sabe que essa parte minha era mais de atriz, né? Porque ator é o que conta É, histórias, né? é, E aí eu escrevi essa peça de teatro sem nenhuma pretensão absurda, a história sobre a história da história da minha avó, da minha família. E a peça foi muito sucesso, assim. Ia ser num teatro pequenininho, terminou de ser num teatro enorme. Aí eu olhei para aquele teatro enorme e falei assim, gente, são 300 cadeiras, eu não conheço nem tanta gente assim para chamar. Mas foi um sucesso assim muito grande e as pessoas elogiaram muito a peça, ganhou prêmio. E alguém me falou assim, nossa, mas você é muito boa roteirista. Eu falei assim, roteirista, escritora? Não, não, isso aqui é a história da minha avó, não escrevi nada, eu só estou contando. E aí eu voltei sempre fui atriz aqui, e começou a crescer uma frustração muito grande com os tipos de papéis que eu estava recebendo, né, digamos. sim. Eu É. estava assim que, nessa época, eu estou falando de, não para dar data de nada, mas assim, Essa peça me corrija se eu estiver errado, foi 2011? 2011 foi quando eu comecei a escrever. Então, eu me formei em 99. Nessa época, Sim, os papéis assim de latina, femininos, eram papéis muito ruins. Muito, sim. sim, muito estereotipado, muito assim de. Todos tinham o mesmo nome, engraçado, era assim, eu tinha assim um bolo de roteiro que me mandavam. É. Latina, nome Maria, brasileira, nome Gisele. Aham. Casa Gisele Bündchen, é a única referência que eles têm, assim. Ah, brasileira, Ah, Gisele. Eu tenho assim os 5 roteiros que é o nome. sim. Então cresceu uma frustração muito grande de criar papéis melhores para mulheres e para latinas, né? Uhum. E eu resolvi voltar para a faculdade e estudar roteiro. E estudei roteiro e escrevi meu primeiro filme, assim, também sem grandes pretensões, na verdade. Escrevi assim, achando que talvez ia ser uma história legal, que eu queria contar sobre o universo feminino, sobre a fertilidade. E o primeiro que eu escrevi já vendeu, assim, para a MGM, né? Então, Hum. aí foi que eu comecei a encarar a carreira de roteirista, assim, que é uma coisa também que me trouxe muita felicidade, assim. É uma coisa que eu achei que eu não podia fazer outra coisa na minha vida que não fosse atriz. E eu achei que Sim. no mundo de ser roteirista, eu sentia a mesma sensação, assim, da parte criativa, de felicidade. Então, deu muito certo. É. E como é que você analisa em termos de mercado, né? Você, por exemplo, tudo bem, a gente sabe que é muito competitivo aí, né? Quer dizer, o americano ele sempre privilegia mais o norte-americano, e depois, né? Os outros de outros países. Mas aqui no Brasil, você acha que também viveria uma dificuldade semelhante ou não? Você não trocaria, se você pudesse voltar no tempo, você não trocaria nenhuma das escolhas que você fez? Não, eu acho que no Brasil seria mais fácil ter uma carreira, com certeza. Sim, sim. As portas têm, eu tenho mais oportunidades, assim, não tem como negar, assim, que você nascer no meio artístico já é meio caminho andado, né? Você fala Uhum. com seus pais, ó, quero ser atriz, e seus pais falaram, pelo amor de Deus, que profissão é essa? Você vai ser dentista, já te ajuda. É, é. Então, e aqui, claro, é muito mais competitivo, né? Mas eu não olho para trás, assim, não sou uma pessoa assim que olha para trás, deveria, poderia, né? Não vivo nesse mundo do arrependimento de Uhum. nada. Eu acho que tudo tem seu motivo. Mas eu acho também que agora que eu estou escrevendo mais para o Brasil, né? Que eu tenho essa série de Juntados, o filme que eu escrevi foi para o Brasil, eu estou com Uhum. projetos para o Brasil. Eu acho que essa perspectiva que eu tenho quando eu volto, eu consigo Sim. analisar melhor a situação, porque eu estou de fora. Uhum. Então, nuances assim das pessoas, a maneira de se comportar, de falar, eu absorvo mais porque não é parte do meu cotidiano. Então, acho que, de uma certa maneira, me ajuda como roteirista. É. Agora, também é um desafio. Você participou de seriados aí nos Estados Unidos, e isso vai te dando contato com grandes artistas internacionais. Você acha que isso também colabora muito para o lado desafiador, de você conseguir romper barreiras e estar ali
num seriado, por exemplo, de grande sucesso? Sim, eu acho que é, com certeza tudo que eu aprendi aqui foi imenso, assim, não só a faculdade que eu fiz, mas eu estudei comédia, por exemplo, com uma professora que ela era coach, assim, do Friends, desse seriado Friends, ela que ficava no set, Sim. estava trabalhando comédia, Uhum. assim, é a pessoa que ela pega a técnica de comédia e você entende, assim, parece um quebra-cabeça, entendeu? Então, Sim. eu tive acesso a pessoas incríveis, assim, nesse mundo, né, de comédia. Trabalhei vi como o Will Ferrell, por exemplo, fiz que ele estava... E foi aquele filme A Feiticeira, né? Você É, tava... é simplesmente fantástico no set, assim, não tem palavras. Ele estava fazendo uma cena que a Nora Ephron, que era a diretora, pediu para ele fazer de 9 diferentes maneiras. Assim, faz agora com o sotaque de Nova York. Faz agora como se você fosse uma mulher do Vale, não sei o que, não sei o que. E ele Aham. Muito rápido, né? fazendo. E assim, incrível. Assim, É, você vê um gênio da comédia assim, ao seu lado. é. Tudo é parte do aprendizado. Então, e também, assim, a parte de roteirista me ajudou muito a estar no set de comédia, né? Eu participei de vários sets de comédia aqui. Um deles foi um programa que é até completamente improvisado. É super legal. Chama Reno 911. Não sei como é que chama em português. Reno 911, não sei. Mas Uhum. Se esse, você chegou a ficar, me corrija se eu estiver errado, 3 temporadas, né? foi 3 temporadas. E esse show foi muito interessante, que primeiro, porque os dois atores principais, eles eram os roteiristas e os produtores da série, e eles faziam assim, ó, mina, isso aqui vai acontecer, e não tem diálogo, é tudo improvisado, a série toda é improvisada. Interessante. Então foi super, super interessante, uma experiência super bacana. Eu vi também, assim, por exemplo, em série aqui, fiz uma série uma vez que o diretor não gostou da fala, aí ele chamou o grupo de roteirista, que é uma sala de roteiro, para vir. E ele, gente, vamos Sim. pegar essa fala. Aí cada um ficava falando, né? Vamos. Aí toda vez que tem ensaio, eles fazem um checkzinho assim. Se não tem 3 risadas por página, eles mudam na Na hora. público ao Interessante. vivo, né? Esse sitcom, Sim. né? Esse sitcom tem público ao vivo. Então, se não rolou uma risada ali, ele para, corta, vamos lá. Feedback é imediato. Feedback é imediato. É. É imediato. Então, tudo isso foi aprendizado, né? Tudo isso eu aprendi para essas regras da comédia que parece que é bem, bem como improvisar. Tem comédia que você fala assim, nossa, é engraçado, que não sei o quê. E você vê que quando você estuda isso, você vê que tem uma estratégia estrutural por atrás daquilo, né? Que Aham. tem uma estrutura que foi criada, que se repete, que parece que ser orgânica, mas não é, que é realmente Aham. quase estrutura de comédia. Aham. Você também participou de um seriado chamado Las Vegas, né? Foi participação pequena, foi. Participei, nossa, isso aí faz muito tempo. Foi um dia de filmagem. Aqui, meu filho, já veio me interromper. Ah, Ok, go tell daddy. Daddy's here. Where? I don't know. It's fine. Daddy's in here. Okay, go tell someone. Go upstairs. Olha aqui. que legal. Me. Okay, that's okay. Daddy's about to get here. He'll fix it. Okay, thank Daddy you. was checking on Chica. Okay, thank you. Scratching him for his dog. Okay, just close the door, please. Thank you. Tá vendo como é que é? São coisas que quando a pandemia passar, tem tudo tem um lado positivo. A gente vai sentir saudade dessa espontaneidade familiar, né? Porque as entrevistas vão voltar a ser mais formais, né? Pois de A ter gente assim vai uma sentir saudade. gente. Ai, meu Deus, às vezes você tem uma reunião séria aqui falando uma coisa. Pois é, isso e aquilo, aí de repente você escuta lá em cima, mãe, vem limpar minha bunda! Mas eu acho o máximo isso. Teve uma live que eu fiz com a atriz Letícia Soares. Ela fez A Cor Púrpura, né? Fazer o personagem principal da Cor Púrpura.
e nesse dia, um dia de inverno, né? E aí o filho dela acordou, estava dormindo, e chegou para o colo dela. Então termina a entrevista, ela estava cantando a música principal do musical, e o garoto sabia a letra. Então ele de lá veio vindo cantando a letra, terminou no colo dela cantando com ela. Então Ai, essas coisas são maravilhosas, né? coisas são boas, né? Que é parte realmente da vida da pessoa, né? Uma introdução assim. Continuidade, né? Ah, que bom. Agora, uma pergunta, por exemplo, a questão da direção também te atrai? Sim, sim, bastante. Eu gosto muito, muito, muito de atores. Uhum. Acho que por ser atriz, né? Eu não só. Quando a gente escreve, eu escrevo com a minha parceira Dani Valente. Ela é atriz, acho que ajuda bastante. Eu conheço ela. Uma das primeiras palestras que ela fez na vida foi comigo. Foi mesmo? Década de 90, ela estava indo em Confissões de Adolescentes. Ah, uma série maravilhosa, com Foi certeza. maravilhosa. Então, a Dani, a gente sempre, quando a gente está escrevendo no papel uma cena, a gente sempre tenta dar material. Assim, a gente sempre pensa no ator. Assim, o que que vai ser bom pro ator? O que que vai ser aqui? O ator vai brilhar? Vamos. Aí, quando a gente vê que tem um personagem que não tá muito aparente, assim, um personagem menor, vamos Sim, sim. dar espaço para essa atriz. Ou então ter a preocupação assim, não vamos levar essa atriz para o set só para falar duas falas, vamos adicioná-la aqui. Então, a gente tem muita preocupação com o ator, né? E eu Uhum. adoro ator. Então, eu gosto muito de trabalhar com atores, assim. Eu acho que se eu fosse uma diretora, eu seria uma diretora de atores, assim, de Os atores, né? cena e contracena, da atuação mesmo. A parte técnica, assim, que ângulo, que câmera, é uma parte que eu não tenho ainda experiência nenhuma, mas a parte de dirigir atores é uma parte que me atrai muito. É. E a gente nota, mesmo a pessoa leiga que esteja assistindo um filme, uma vez eu vi uma entrevista de vários atores elogiando muito a metodologia do Clint Eastwood dirigir. E ele Ele é um diretor de atores também. Quer é. dizer, as pessoas se sentem muito acolhidas, né, no set de filmagem. Isso é muito importante, você não acha? Nem todos os diretores são assim. Não, não, tem diretores que a parte técnica é mais importante que os atores, né? E o Clint Eastwood, por acaso, dizer, os diretores realmente que foram atores, eles têm uma linguagem com ator diferente, né? É. Então, acho que ajuda muito, porque é a mesma língua, né? A mesma linguagem, assim, do que está por trás, do subtexto, disso. Uhum. É uma coisa muito divertida. Eu gosto muito também. Eu gosto também de atores, assim, digamos, da profissão. Eu gosto de. Meus amigos todos são atores. É uma tribo que eu me identifico muito e gosto muito. Uhum. Quer dizer, não estão com você apenas no lado profissional, eles fazem parte do seu cotidiano. Com Né? certeza, com certeza, com certeza. Bom, antes de falar do teu filme, que também é muito interessante, mas eu queria começar pelo Desjuntados, né, dessa série agora na Amazon Prime Video, e que é muito interessante a maneira como você... Eu noto ali, eu sou um fã do Woody Allen, então tem muito daquela fina ironia, né, daquela, né, mais de sorrisos do que de gargalhadas. Eu acho isso um apuro do humor muito, muito, muito talentoso, tanto seu como da Dani, né, nesse seriado. Eu queria que você falasse um pouco de como foi a criação, né, desse seriado e justamente da convivência, porque a gente nota que todos os atores estão numa sintonia muito boa. Né? Não é em todo seriado que a gente vê isso. A gente vê, às vezes, uma coisa meio esquizofrênica. Alguns se entendem, outros... Mas não, todos ali estão seguindo a mesma partitura, digamos assim. Como é que você conseguiu isso a nível de relacionamento? Bom, começando com a criação, né? Eu conheci a Dani em 2000, acho que 2014, e aí a gente se deu bem de cara. Assim, a gente se gostou de cara, e aí eu não conhecia o trabalho dela porque eu moro muitos anos fora do Brasil. Mas Sim. assisti o filme dela e achei ela super talentosa, o filme da Mônica Martelli, né? Do Filme São de Martes. Uhum. E falei assim, Dani, você não tem vontade de. Você tem vontade de. Eu tô com vontade de escrever uma série. Vamos escrever uma série juntas? Uhum. E nos encontramos, eu tinha umas ideias, ela tinha umas outras, e a gente falou das ideias que cada uma tinha. Tipo assim,
E eu tinha essa ideia de um casal que queria se divorciar de qualquer maneira, mas não tinha dinheiro para fazer isso, né? Uhum. Que separados eles não tinham como manter o nível de vida deles, né? Uhum. E resolvi me escrever. A parte criativa dela, assim, a parte da criação da série, a gente tinha muita vontade de fazer, primeiro, uma comédia elegante, né? Uma Uhum. comédia elegante, uma comédia com personagens com camada, que não fosse assim, o É. bonzinho, o vilão, não sei o quê. Não, não Uhum. ia ter isso. Não ia ter pessoas É. todas as pessoas têm uma camada de boa, de ruim, às vezes elas mexem, às vezes elas fazem erros, elas se levantam. Então a gente quis fazer várias camadas em todos os personagens. E se divertir com essa série, né? E se divertir e criar. A Dani também cresceu, não cresceu lá, mas ela morou muitos anos na Barra da Tijuca. Barra da Tijuca é onde eu cresci. E eu, como eu moro fora, eu mudei para Barra da Tijuca quando a Barra da Tijuca não tinha asfalto. Assim, ela era no meio do mato, nos anos 80, nós mudamos para Barra da Tijuca. Sim, sim. Não tinha até assim, tinha uma pessoa na rua que tinha telefone, né? Que era a Rose, aí deixava recado para os vizinhos. Era assim, era um mundo muito longe do Rio de assim, a gente mudou de Jardim Botânico para Barra da Tijuca. E minha mãe falava assim para mim, minha filha, aqui no meio do mato, mas o Chico Buarque tem um sítio aqui. Ah, Buarque, eu assim, nossa, que legal, a gente mora no bairro do Chico Buarque. Então, como eu mudei, saí do Brasil voltava, eu vi essa mudança da Barra da Tijuca, desse lugar que era assim, meio que mato, meio que começando a Barra da Tijuca, digamos, né? Aí tinha só o Bar Shopping, e de repente foi virando uma coisa assim que teve um caminho que me fez bem peculiar, essa obsessão da Barra com os Estados Unidos, né? Assim, não gosto de falar mal da Barra porque eu sou barrense, mas algo ridículo, né? Digamos. Assim, um shopping, New York, com a Estátua da é Liberdade. verdade, Assim, sabe? Aí todos os prédios com nome em inglês, Ocean Ways, Ocean Web, Golden Green, Palm Springs. Eu vendo então toda vez que eu voltava tinha mais disso e mais disso, e eu via a Barra se transformando, né? Então, é um mundo que eu queria, que eu achava interessante de explorar, porque a Barra também é uma bolha, né? Tipo assim, uma parte do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca, né? Eu sinto assim, que é aquela coisa muito organizada e muito interessante assim de personagens, né? De personagens e do Novo Riche, de essa obsessão com os Estados Unidos, essa mesmice, assim, a Barra é uma coisa que me impressiona às vezes quando assim, eu volto do Brasil e vejo, de repente, eu vejo uma mulher correndo, fazendo Cooper com a meia de jogador de futebol lá em cima, assim, com aquelas meias lá em cima. Aí eu, que interessante, essa mulher optou por usar, interessante esse look. Aí depois você olha de novo, tem outra, depois você vê tem outra, depois tem outra. Assim, a moda, a mesmice, assim, quando eu volto para a Barra, assim, meio que todo mundo se parecendo, não sei. Então, a gente tinha vontade de falar sobre a Barra da Tijuca, essa bolha que é a Barra da Tijuca. Esses tipos psicológicos, né? Esses tipos psicológicos. Tipos da Barra da Tijuca, os tipos. Então, e fazer esses dois personagens serem da Tijuca que vieram para a Barra da Tijuca, né? Sim. E a Barra da Tijuca ser para eles assim aquele sonho de consumo que eles viram na infância, Barra da Tijuca, eles moram na Tijuca, vieram para a Barra da Tijuca. Então, tudo isso é material interessante para se desenvolver numa série, né? E a gente teve muita sorte de filmar, e aqui vai ser a segunda pergunta sobre o entrosamento dos nossos atores, excelentes atores que tivemos, os nossos atores. Por causa da pandemia, nós filmamos no Uruguai.
né? No Uruguai. Uhum. Sim. Então, o que ajudou muito a série, eu acho. No começo foi difícil para mim, então, pessoalmente, eu ficava assim, não, gente, a gente não pode filmar no lugar, não tem como. Como é que a gente vai fazer? Não vai ficar boa? Como é que você vai... E no final das contas, foi muito positivo filmar no Uruguai. Primeiro porque, apesar da série não ter aquela identidade carioca, a Barra não tem. A Barra é por si própria. Então, aquele edifício, É, com aquele resort, com aquela coisa... Então, virou a Barra, assim, a potência mil, né? Então, aquela ostentação, né? E ajudou muito os atores, eu acho, também. Porque uma coisa é você ir para o set de filmagem, filmar e voltar para casa, né? sim. E você no dia seguinte e tal. E outra coisa é você tá, digamos que primeiro, 10 dias de isolamento no hotel, que você tinha que fazer quarentena, e É. tá com aquele grupo de pessoas, né? Tipo, o dia inteiro, todos os dias, vão almoçar, vão jantar, estão ali. Então, isso cria uma sintonia entre os atores que você vê, que transparece na tela, né? É Sintonia. como se fosse um reality show que deu certo. Exatamente, um reality show que ninguém foi expulso. Que legal. E o que eu achei também muito legal foi o, o nome, o título dado aos episódios, né? Primeiro episódio, desjuntar. Segundo, desconcertar. Terceiro, desarranjar. Quarto, desmoronar. Quinto, deslumbrar. Sexto, desapegar. Sétimo, despertar. Quem teve essa ideia de fazer essa linha assim? Então, o nome foi, na verdade, criado o nome Desjuntados, né? É. Não foi o nome inicial da série. O nome inicial da série Hum. chamava Silva-se Quem Puder. É uma Ah, brincadeira sobre salva-se quem puder. A gente botou Silva-se quem é. puder, porque eram dois Silvas tentando naquela competição, porque ela é Silva e ele é Silva, e ela virou Silva da Silva, né? É. Era esse o nome inicial. E a head lá head do Brasil, da Amazon, que é a Malu Miranda, ela deu a sugestão de criar um nome para a série, criar um nome que as pessoas depois identificassem esse fenômeno que está acontecendo com um nome, né? De uma pessoa morar Sim. separada, mas morar junto, não tem nome para isso, né? É. Então ela deu a ideia de ser desjuntado, de se a pessoa está desjuntada. É. Nós adoramos, então a gente adaptou, a gente criou esses títulos para a série de acordo com a temática de cada episódio, né? Também tem também que a gente tentou colocar nos flashbacks também, né? Nos flashbacks tem uma coisa emotiva de cada episódio que a gente tenta ser o tema daquele episódio está um pouco no flashback do começo e no título. É. Muito interessante. E principalmente essa coisa de partilhar o mesmo espaço ali, né? Ela tenta utilizar para uma finalidade, ele para outra, como aquele episódio do churrasco, né? Que daqui a pouco ele invade o espaço das convidadas dela, está oferecendo o churrasco. Me lembrou muito aquele humor tão cativante, né, das comédias românticas do Neil Simon, Uhum. né? Garota do Adeus, aquela coisa dos dois divididos no mesmo espaço. A princípio, aquela rivalidade, né? Tem uma cena muito bonitinha, eu acho que é do segundo episódio, né? Em que ele vai dormir no sofá e ela vê que ele está, né, muito desestruturado emocionalmente, ela vai dividir o sofá com ele, né, e diz assim, ó, fica tranquilo que quando a gente chega ao fundo do poço, a tendência é subir. Entende? Então são coisas assim que é uma comédia, mas que leva a gente a refletir sobre esse lado humano, né? Lado De humano. todos nós, das nossas fraquezas, né? Sim, porque na verdade a gente queria mostrar também não só um casal que o casamento acabou, né? E que estão com esses rancores e com esse sentimento negativo um com o outro, mas também tem por trás disso um carinho, uma lealdade, são pessoas que conviveram 7 anos juntos, né? Então, que de repente não acaba, não termina, né? Então, a gente quis. Então, esse que você está falando, esse momento, é no final do piloto. A gente queria. É. Muito
queria ter o final, a última... No primeiro episódio. a última fala do piloto, a gente queria que fosse mais ou menos a premissa da série. Olha só o peso dessa fala. A gente demorou muito para falar. A gente falou assim, ó, e se ela fala assim, a fala é: não se preocupa, Caco, nós somos Silva, não desiste. Como é que é? Nós somos Silva, nada derruba a gente. Nada derruba a gente. Aí eles vão tentar ficar junto no sofá e o sofá é muito apertado, cai, né? Eles estão querendo fazer aquilo funcionar, mas não cabe mais junto no mesmo sofá. Então, que bom que você gostou, porque a gente pensou bastante nessas... Não, ficou ótimo. Ali já dá a tônica do que é a série, né? A gente quis terminar com essa premissa e mostrar também, porque o piloto, né, que foi muito repensado e uma equipe grande também da Amazon deu várias ideias e várias opiniões. Então, a gente queria muito que o piloto mostrasse que eles estão nesse momento de briga, mas que também que eles têm a máscara e por trás da máscara tem essas pessoas que estão doídas, né? Separação não é fácil para ninguém. Então, essa parte que ele vai embora, então aquela discussão normal, mas aí ele está chorando no sofá. Aquilo ali tudo foi para mostrar que não é tão óbvio, né? Não é só uma camada, não é só uma briga entre casal, é uma coisa muito mais profunda do que isso. Perfeito, perfeito. As participações especiais também, eu estava vendo aqui, muito interessantes, né? Todas essas pessoas já faziam parte assim, do seu convívio? Ou como é que foi o convite, por exemplo, para a Elisa Lucinda, para o próprio Eduardo Moscovitch, que vai fazer o papel dele mesmo, né? Essas pessoas já faziam parte da tua convivência ou elas foram se apaixonando pelo projeto também? Não, a gente, na verdade, teve uma diretora de elenco excelente, que é a Marcela Altberg. Então, ela que realmente estava encarregada de trouxe esses nomes incríveis para a gente, né? A maioria deles fizeram teste, alguns não, mas ela trouxe... Quer dizer, na verdade, acho que quase todos fizeram teste, menos o... acho que quase todos fizeram teste, mas foi o trabalho dela que foi incrível, de trazer um grupo muito talentoso para a série. Muito talentoso. E conseguir acertar no casal protagonista, que é muito difícil, né? Você definir ali. Isso, foi o que mais demorou, na verdade, né? Claro, porque os protagonistas, né? Porque a gente queria que fosse... E esse casal, apesar de a gente ver esses conflitos que ele tem, mas também sentir ao mesmo tempo... A gente queria que o público, ao mesmo tempo, falasse assim, não, tem que terminar e... Ai, mas será que não tem mais chance entre eles? Assim, que torcesse contra e a favor. Sim, sim. A química do contra e a favor tem que ser a medida certa dos atores, né? Perfeito. E você, por exemplo, como é que foi a resposta do público até agora para você e a possibilidade você já está com a segunda temporada em vista? Como é que está esse processo? Pois é, então, o processo foi bem longo, né, da série. A gente trabalhou nessa série uns 3 anos. Então, na verdade, agora a gente... assim, o público, a Dani sempre fala assim, nossa, a gente estava... Quando você trabalha muito tempo num projeto assim, de comédia, e que você faz, refaz, você pensa, né? E cada fala você pensa muito, e cada fala é analisada. Depois de um certo tempo, você lê e você fala assim, ai, nem sei se isso aqui é engraçado. Você fala assim, nem sei se isso é bom. Porque você reviu tanto, né? Você reviu tanto, né? A comédia é uma coisa muito, às vezes, espontânea, né? E você vê tanto aquilo, que depois você começa a... Então, eu e a Dani, a gente estava já num momento, assim, que a gente... Eu não sei nem se é bom o que a gente escreveu. A gente estava já no momento que as falas e as circunstâncias que a gente, quando escreveu por primeira vez, morria de rir. A gente ria. Vamos fazer isso.
Tanto que Só que aquele frescor vai desaparecendo, né? A sensação daquele frescor vai, inicial. a filha dela uma vez chegou e falou assim: Mãe, você falou que você ia trabalhar com a mina, por que você está brincando? Aí ela falou assim: Não, mas a gente está trabalhando com comédia aqui. Mas aí, como você trabalha muito naquele mesmo material, a gente começou a perder um pouco da noção mesmo de como é que é o material, como é que as pessoas vão responder, porque você já começa a achar que nada, talvez não tenha graça. E aí foi bom a gente ter dado um tempo desse projeto, claro que pós-produção e tal, né? E a resposta do público, primeiro, foi um alívio. Assim, bom. E tem sido muito positiva, né? Muito incrível. E eu acho que começou quando a gente teve nossa sessão com a imprensa e que os jornalistas estavam super positivos com a série. Que gostaram, e o público também, e a família, a mãe, tia, prima, todo mundo gostou. Então, foi ótimo. Agora, em termos de segunda temporada, nós não sabemos ainda. Na verdade, nós estamos trabalhando já em outros projetos. Estamos com 2 filmes que estamos tocando para frente, uma série. Então, estamos trabalhando em outros projetos, assim, que outras histórias que queremos contar. Mas Desjuntados está, digamos, em pausa para ver se vai... Foi criada, a série foi criada na nossa mente, assim, o que a gente apresentou para a Amazon foi uma ideia de 3 temporadas, né? Sim. Então, na nossa cabeça, a gente sabe o que vai acontecer nas próximas. Tá já escrito na mente. Minha e da Dani, que é mais ou menos a mesma mente. A gente pensa muito igual. Então, mas estamos tocando outros projetos agora no momento. E eu fico imaginando, você que citou Friends ainda agora, Friends teve várias temporadas, né? Como é que é a cabeça do autor, que no início ele pensa, bom, 2, 3 temporadas consigo fechar. Mas a pressão do público, né, é tanta, e dos estúdios, que eu acredito que às vezes o autor pode se tornar um pouco escravo da sua própria criatura. Vira aquela história do Dr. Frankenstein, né? Quer dizer, então, eu fico pensando se há essa ansiedade, às vezes, dentro de você, de outras pessoas que você conhece, de fazer uma coisa, eu tenho medo que fracasse, mas também se for muito boa e as pessoas viciarem, eu vou ficar escrava desse projeto o resto da vida, né? É uma dualidade parecida. Com certeza. Eu tenho um amigo meu que até me deu muito conselho durante os Desjuntados, que ele é roteirista, ele foi roteirista há muitos anos do Seinfeld, né? Que para mim, Seinfeld tipo assim, para mim eu sou fã, eu conheço todos os episódios. Quando eu conheci ele, eu falei assim, mas qual episódio você escreveu? Aí ele falou assim, o que a Elaine não consegue dormir por causa do relógio. Eu já sei, por causa do relógio, do vizinho. Eu assisto todos os episódios, eu amo assim. E ele é um amigo querido e eu fui assistir muita coisa sobre o Seinfeld e aconteceu isso com eles. Eles escreveram 13 episódios e falou assim... Aí a Network pediu mais, aí ele, não, onde é que nós vamos inventar agora mais 10? Não é possível, não tem para isso. Aí fazia, aí pediam mais, e não tem como ter mais graça, não vai acontecer, não tem mais, como a gente conseguir mais nada. E daí foi indo anos e anos, coisas incríveis que criaram, né? Mas você tem que continuar, né? Criando, mas dá esse medo assim de não tem mais o que contar aqui. Aqui acabou, não tem mais graça, mas aí depois o cérebro funciona e você vai vendo. E eles foram corajosos de pôr o ponto final na 9ª temporada. Eu acredito que muita gente queria que tivesse a 10ª. E ele se surpreender, botar todo mundo na cadeia. Com certeza, porque, nossa, eles trabalharam anos e anos com isso, né? Mas é um show incrível. E agora que passou, agora está passando na Netflix, eu estou assistindo com meus filhos agora. Eu também estou revendo. É demais, né? E eu não sei se meus filhos estão tão animados que nem a nossa animação daquela época. Tipo assim, você tem que assistir. Tem um episódio que faz isso. Você decora os episódios, né? É uma coisa gostosa.
Legal. Agora, Nina, eu queria me reportar ao filme, tá? Solteira Quase Surtando. E até já antecipar a pergunta para você. O que te envolve mais, te mobiliza mais? O roteiro de um filme ou o roteiro de um seriado? Na verdade, mobiliza mais. Eu acho que não é o formato. O que mobiliza mais é a Sim. história, né? Tipo assim, qual é a história É, que você quer contar? Aí você analisa se essa história é uma história que é começo, meio e fim, né? Que é uma história que se passa num momento assim, de começo, meio e fim, ou você imagina que essa história é uma história que se prolonga. sim, E sim. aí a gente decide, normalmente eu com a Dani, né? A gente decide através dessas perguntas se essa história vai ser um filme ou se vai ser uma série, né? Aham. É, assim, qual é melhor, qual é o melhor caminho para contar essa história, né? Se a gente conta ela devagarinho ou se a gente conta ela numa estrutura de três atos, que seria um filme. Então, mais assim que a É. gente analisa cada história para ver que rumo que vai dar. Eu acho que os dois têm uma preferência de um para o outro. Eu acho que os dois são bem gratificantes da sua maneira, né? Uhum. E você, nesse filme, eu estava vendo no teu Instagram, o lançamento aqui no Brasil, oficial, né? Foi no dia 12 de março, eles tinham feito uma sessão especial no Dia Internacional da Mulher, né? Que as mulheres pagaram meia e tal. O Oi. pessoal gostou muito. Inclusive, entrevistaram as pessoas depois do filme, as pessoas muito animadas com a proposta de vocês. Mas veio a pandemia. E Oi. esse filme, me corrija se eu estiver errado, mas ele ficou em cartaz no Brasil 2 dias, é isso mesmo. 2 dias. E mesmo assim, isso não impediu que vocês fosse a terceira maior bilheteria naquele período. Vocês ficaram atrás apenas de Minha Mãe, uma peça 3 e o Melhor Verão de Nossas Vidas. Pois Como é é, que foi a tua emoção de receber essa notícia? pois é, são várias notícias aí numa pergunta só. Porque primeiro a gente teve aquelas estreias, mesma coisa. Eu já tinha assistido tanto o filme, que eu autora também do filme, junto com meu pai Xavier de Oliveira e a Meire Fernandes. Então, Stepan, CCA. o Stefan, meu tio. Então, eu tinha visto tanto filme, tantas coisas, que eu também já estava sem noção se o filme estava funcionando. Aham. E a estreia foi uma surpresa muito boa para mim, porque eu vi as pessoas morrendo de rir, rindo, gostando e tal. E então foi incrível. E de repente, os cinemas que iam 650 salas ofereceram 300 salas. Interessante. Depois da Aham. estreia, pô, assim, tinha tudo para dar muito certo, né? E aí eu fui para o Brasil realmente só para a estreia do filme e voltei para Los Angeles. E eu lembro que no carro a minha prima Luciana estava me levando para o aeroporto. Eu falei assim para ela, parece até comédia agora. Prima, Ah, você acha que esse coronavírus vai chegar no Brasil? Você acha que vai afetar alguma coisa? Aí ela assim, ai, prima, no Brasil, o povo ainda está pagando, nós estamos ainda pagando o repelente da Zika. Ninguém tem tempo para pensar A gente não tem noção do que viria, né? em zero. Sim. Imagina, aqui não vai ter isso, não. E aí É. eu cheguei em Los Angeles, indo para salas lotadas do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, pegando, sem pensar em Covid, sem pensar, a vida free. E cheguei em Los Angeles, o primeiro baque que eu tive, meu marido foi buscar no aeroporto e tinha uma bolsa assim, ó. Troca sua roupa no carro. Eu falei, como assim trocar minha roupa no carro? Tem que tirar essa roupa do avião, e você chegando em casa não abraça as crianças, vai direto tomar banho. Eu falei, que isso? Ele não. Parecia uma realidade de Kafka, né? Uma realidade kafkiana. Eu falei, que Covid? Que Covid? Não! Semana que vem termina as aulas. As crianças vão parar de ter aula. Semana que vem. Eu falei, como assim? Então foi assim, eu saí de uma realidade que estava, Covid não existia, e entrei hoje já, o Covid já fechando escola, e no final de semana seguinte já os cinemas em São Paulo fecharam, e depois outros final de semana não tinha cinema. Então
foi muito rápido, assim. Eu acho que as pessoas me perguntavam assim, você ficou muito triste de você trabalhar tanto no seu filme, trabalhei mais de 4 anos nesse filme, e quando lançou logo na pandemia, e não teve, podia ter tido sucesso e tal, e nananã. E, na verdade, assim, juro por Deus que não fiquei triste porque sobre isso, né? Sobre o filme, porque foi uma. Eu falei, gente, é uma coisa tão grande, é uma coisa tão assim, que pareceu que a minha estreia nesse filme, né, era uma coisa tão minúscula comparado que o mundo estava passando, né? Assim, Uhum. só para você ter uma ideia, assim, um dos nossos protagonistas do filme, o Gui Agostini, Sim. o pai dele foi uma das primeiras mortes do Brasil. Então, eu encontrei o pai na estreia e depois de semanas, o meu pai morreu de Covid. Eu falei, gente, peraí, como? Então, eu acho que não tive, assim, tristeza do filme não ter... Não tive, porque para mim era uma coisa tão maior, assim. Foi tão minúsculo que é o meu filme, o que é a estreia, o que é tudo comparado com o que aconteceu com o mundo, que não tive, assim, momentos de ficar lamentando, não. Lamentei mesmo foi a morte do pai do Gui, entendeu? De, de, de tantas mortes, de tanta tristeza, de tanto luto, isso sim que me afetou muito, me afetou muito. Não, e de se readaptar existencialmente com tanta velocidade a uma realidade totalmente surreal, né? Quer dizer, parecia. Sabe essas histórias em quadrinho, Terra 1, Terra 2? Parecia que você estava na mesma Terra, só que uma Terra paralela, né? Uma outra dimensão, né? E o medo, assim, eu acho também, né, que no começo a gente não sabia de nada, então o medo a gente ficou todo mundo, né, limpando compra do mercado e tira o sapato e não sei o que, assim, uma vida que era muito estranha e muito cheia de medo, e, assim, e você, as crianças em casa, e você com aquele pavor. Então, foi assim uma época antes da adaptação a uma realidade nova, o baque, né? O baque, assim, de repente você está no fim do mundo. Não, e teve um filme que ressurgiu das cinzas, né? Na Sim. série foi Contágio, do Steven Soderbergh, que nem tinha tido uma passagem muito legal pelos cinemas na época, e se tornou o filme alarmista, né? Que todo mundo tem que ver Contágio. Né? Sim, sim, acho que pegou todo mundo de surpresa, fica pensando assim, gente, tanta cartomante no mundo, não teve uma cartomante para avisar pra gente? É verdade, é verdade. Tanta cartomante! Não teve uma que falou assim, gente, para tudo, vai ter Covid. Agora, uma coisa que foi, eu acredito que tenha sido uma surpresa muito grata para você, é que assim que o filme foi para o streaming, ele começou também a cativar, a causar a mesma reação nas pessoas. Então, isso deve ter sido muito gratificante para você, né? Sim, sim, eu acho assim que eu tento sempre ver assim o positivo de cada experiência, entendeu? Então, para mim, quando tivemos as estreias, que eu vi o público tendo uma reação tão boa do filme, É. já valeu, já valeu. É. Já vi isso aqui, já vi que as pessoas se identificaram, que as pessoas, algumas se comoveram com o final. Deu, foi ótimo, valeu a pena, assim, não fiquei remordendo, não. E uma surpresa muito grata de ter um tempo, uma vida super curta no cinema, e mesmo assim ter ido tão bem, de terceira maior bilheteria. Meus meninos, não acreditei. Foi. Então foi incrível, assim, porque não esperava, né? Porque realmente é quase que o impossível você abrir em 300 salas num final de semana e você conseguir esses números, né? É. Aqui no Brasil, durante esse período mais grave da pandemia, a gente teve muitas experiências online, né? Tanto de peças como também de produções híbridas, né? De cinema e teatro, colocados no universo online. Como é que foi nos Estados Unidos?
também houve isso? Você chegou a participar de alguma? Olha só, eu acho que os brasileiros estão bem avançados do que mais avançados que os americanos e muita parte de tecnologia, é, Instagram, live, não sei o quê. O brasileiro ele é muito safo, ele é muito já. Eu vejo isso assim que aqui, por exemplo, assim a gente vê o WhatsApp, né? Que é uma coisa que o brasileiro usa com a maior facilidade o tempo todo e faz pagamento e faz tudo. Aqui está começando agora as pessoas terem no Messenger mandar por voz um negócio. Está começando, a gente já então, então eu acho que o brasileiro ele pulou da tecnologia nova e começou a reinventar muito mais rápido que o americano. Muito mais rápido nessa parte artística de usar, fazer live, de fazer não sei o quê, fazer entrevista. Com certeza, assim, porque eu tenho o meu feed no Instagram, tem vários americanos e vários brasileiros, né? E assim, os lives todos do Brasil. Então, eu acho que o brasileiro ele estava bem mais avançado nessa parte de criar coisas online do que os americanos aqui. E na própria questão da sobrevivência, né? Oi? Na própria questão da sobrevivência, em vários níveis sociais. Quando houve essa queda do Instagram, do WhatsApp, acho que há 3 semanas atrás, se eu não me engano, né? Muita gente perdeu muito dinheiro aqui no Brasil, porque todas as suas vendas, tudo passava pelo uso do WhatsApp, por exemplo. E aqui ninguém está vendo. Aqui as pessoas não teve diferença nenhuma, porque ninguém usa o WhatsApp. E para você não chegou, é verdade. Pois é. Mas o brasileiro é muito criativo. Eu acho que essa criatividade dele assim, né? É o criativo e de repente eles têm essa maneira de botar a criatividade para fora, sem muito recurso, sem muito dinheiro, não precisa de nada, você que cria, né? Então isso é para o brasileiro, né? De criar live, de criar conteúdo, de criar piada, de criar aquilo. Então é impressionante mesmo como que o brasileiro usou essa tecnologia para criar coisas incríveis. E em termos de escolas de dramaturgia, como é que você compara a dramaturgia aí nos Estados Unidos e a que você teve contato no Brasil? Pois é, no Brasil, o meu contato que eu tive, eu saí do Brasil muito nova. Eu saí do Brasil, eu tinha 15 anos de idade. Eu tinha estudado no tablado, né? Contatos que eu tive. A gente estudou Stanislavski. Eu acho que, pela minha educação, eu não posso dizer assim, a faculdade de teatro no Brasil, a faculdade de teatro nos Estados Unidos, porque eu não tive essa experiência de faculdade de teatro no Brasil. Posso dizer que, em termos de roteiro, e que a gente estuda muito a estrutura. Isso é uma coisa que eu vejo mais aqui, né? Que se estuda muito a estrutura de roteiro. E não é assim que as pessoas que não é, vamos ter uma ideia, vamos escrever essa ideia. Tem muito um estudo por trás, mas eu acho que no Brasil também tem cursos fenomenais, né, de dramaturgia, atores incríveis. Não sei se não posso dizer aqui é melhor, ali é melhor. Não tive as duas educações, mas sei que nossos profissionais hoje em dia, assim, eu fiquei muito orgulhosa dos professores que tivemos na série das Juntados, né? Um nível assim de profissionalismo, mas assim, de detalhes a arte, né? A arte, o figurino, a fotografia, está num patamar muito internacional e bom, né? Tipo assim, eu achei que nossos profissionais são realmente excelentes do audiovisual brasileiro. Perfeito. Agora, olha, quando o papo tá bom, é que a hora avança, né? Então, eu queria deixar como última pergunta para você, o que você já vem, digamos assim, mesmo a nível inconsciente, que você já teve, de projetos, ou para cinema, ou para streaming,
o que você vem elaborando dentro de você para ofertar a gente brevemente? Bom, eu já não sou uma pessoa singular, né? Porque eu trabalho com a minha parceira, com a Dani, e gente, a gente chegou à conclusão que a gente é mais feliz junto do que separada. Que bom, que bom. A gente sempre resolveu que vamos escrever só juntas. Então, a gente está escrevendo agora. Temos 2 filmes que estamos desenvolvendo e temos uma série, né, que estamos desenvolvendo. São essas 3 coisas que estamos... E o interessante de trabalhar dessa maneira que eu descobri, que nós descobrimos, que às vezes você está escrevendo uma série, escrevendo um filme. E às vezes Sim. você tem um bloqueio criativo naquele projeto. Então, Uhum. aí o bom de ter várias coisas, assim, olha só, vamos parar aqui, aqui tá bloqueado, vamos trabalhar nesse outro filme então. Então vamos trabalhar nisso, trabalha nisso. Hoje vamos trabalhar naquele outro. Então, você é tipo um jardim, né? Tipo um jardim que Sim. vai botando água aqui, botando água ali, Sim. e você vai criando diferentes ideias. Então, no momento, nós estamos trabalhando nesses 3 projetos juntas. Hoje a gente trabalhou, ontem a gente trabalha todo dia. Então, não sei qual que vai ser primeiro, porque tudo depende o que a gente terminar primeiro, o que a gente vender primeiro, mas temos esses 2 filmes e uma série nova. Perfeito. Agora, uma curiosidade: como atriz, qual a grande personagem que você gostaria de interpretar e que você espera um dia poder estar no palco com essa personagem, ou no cinema, ou na televisão? É difícil de pensar assim num personagem específico. Eu acho que, bom, posso dizer que o personagem que eu fiz da minha peça Ela Latina Blues, que foi contando a história da minha avó, contando a história da minha família, eu acho que não vai ter outro personagem tão gratificante como esse, né? Eu acho que é difícil de ter uma coisa assim, porque era uma coisa muito emotiva para mim, que tinha muito ressonância assim emotiva e foi muito importante, mas o que eu gostaria de interpretar são os personagens que a gente escreve, assim com muito amor pro ator e sempre tentando dar uma valorização a personagens femininos, escrevendo personagens femininos fortes, diferentes. Então, espero que algum dia eu possa fazer um dos personagens que eu e a Dani escrevemos, ou eu e ela juntas, seria maravilhoso. Que bacana. E abordando sempre temas tão importantes para a gente e com essa leveza talentosa do bom humor. Sim, na verdade, uma coisa que a gente fala muito, eu e a Dani, é que às vezes as pessoas, elas captam mais uma mensagem, qualquer que for, uma crítica social, uma argumentação sobre gênero, elas captam mais às vezes, são mais com a comédia do que com drama. Né? Porque elas estão rindo ali e não estão percebendo que ali tem uma. Porque às vezes, se você tenta ensinar muito, isso. Aí eles desligam, a pessoa desliga e fica assim, ai, que chatura, eu não quero ver isso. Ela já se defende, né? Já bota o... Então, quando a pessoa está rindo, ela tá mais receptiva para, às vezes, receber uma mensagem, um tipo de comentário social. Então, a gente sempre tenta criar nas nossas comédias, a gente sempre tem assim, o que nós queremos dizer para o público com essa comédia, né? A gente faz umas perguntas assim, não tenta só fazer, qual é a mensagem da série? Qual é a mensagem do filme? Qual é a mensagem, o que a gente quer que as pessoas sintam no final? Que mensagem positiva a gente quer fazer aqui? Então, a gente pensa muito nessa parte psicológica da série, ou do filme, ou de qualquer trabalho que a gente faz. Perfeito. Olha, já estou naquela contagem regressiva do Tom Cruise, do Missão Impossível. Muito obrigado, Miana. Obrigada. Muito prazer, viu? Obrigada pelo convite. Sucesso. Tá Tchau, bom. tchau. Um beijo, tchau. Beijo, tchau.